tenho a honra agora de passar a palavra ao professor e amigo Otávio Pinto e Silva, que também é um colaborador incansável do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, da Escola Judicial. Já esteve conosco outras vezes. É mestre, doutor e livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde é professor associado no Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social e presidente da Comissão de Graduação. Advogado, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de São Paulo, e presidente da Comissão de Exame de Ordem. É autor dos livros Processo Eletrônico Trabalhista, editado pela LTR em 2013, também do livro A Contratação Coletiva como Fonte do Direito do Trabalho, também da LTR em 98, e Subordinação, Autonomia e Parasubordinação nas Relações de Trabalho, também da LTR 2004. O professor tem a palavra para depois concluirmos aqui os nossos trabalhos. Bem, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação, Zé Otávio, estar aqui presente hoje no TRT da 15ª, nesse belíssimo Teatro de Paulínia, para poder participar desse evento. E, em especial, de dividir a mesa com o professor Mário Garmendia Arigon, que, vejam só, se eu sou livre docente na Universidade de São Paulo, é porque ele estava na minha banca e me aprovou, então ele tem responsabilidade nisso. Então é uma satisfação, uma alegria, e, em especial, poder refletir com todos vocês a respeito de um tema tão presente hoje na sociedade brasileira, como o tema da terceirização. E, em especial, falarmos um pouco sobre o momento que estamos vivendo, com a Lei 13.429, de 2017, que foi aprovada e sancionada no dia 31 de março desse ano, e a reforma trabalhista que já se avizinha. Então, vou procurar fazer uma exposição que passe realmente por uma análise dessa lei, mas também pela análise da reforma trabalhista que se pretende fazer. E gostaria de iniciar dizendo que, em primeiro lugar, essa lei, a Lei 13.429, ela foi o fruto de uma jogada do presidente da Câmara, que, na verdade, passou, digamos assim, para trás toda uma discussão que tinha sido feita pelo presidente anterior. Quer dizer, certamente as senhoras e os senhores se recordam das discussões do tempo em que Eduardo Cunha era presidente da Câmara e que colocava lá suas pautas-bomba em discussão no Congresso. E uma delas foi a lei de terceirização. Essa lei foi discutida, debatida durante muito tempo e se aprovou um projeto que foi encaminhado ao Senado. Esse projeto, então, parou lá no Senado, nas discussões, nas diversas comissões. O que fez o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia? Ele ressuscitou um projeto de lei que estava arquivado na Câmara desde 2002, desde que o presidente Lula assumiu o governo. E era um projeto que já tinha sido apresentado em 98 por Fernando Henrique Cardoso, tinha sido aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado com modificações, o Senado havia devolvido para a Câmara. Quando lá chegou, o presidente Lula tomou posse e retirou aquela proposta. Então ela ficou lá, arquivada na Câmara. E o Eduardo Cunha, então, utilizou outro projeto e encaminhou para o Senado e aguardava a definição, a sociedade aguardava a definição do Senado em relação ao projeto mais atualizado que tinha sido objeto de debate. Não é que o Rodrigo Maia, então,
tira aquele outro projeto que estava arquivado, coloca em votação e aprova na Câmara, conseguindo, então, que entrasse em vigor essa lei 13.429, que eu gostaria de discutir agora. Então, Rodrigo Maia já nos deu o recado, né? Para ele, a justiça do trabalho não deveria nem existir. Muito menos está aqui decidindo os conflitos trabalhistas, né? Ele deu essa declaração, vejam a data aí, 8 de março, por ocasião de uma cerimônia que foi feita quando da aprovação da nova lei da gorjeta. E disse que essa lei tinha sido aprovada por causa da irresponsabilidade da Justiça do Trabalho. Viu, Zé Otávio? Vocês são todos uns irresponsáveis aqui, viu? Na verdade, ele disse que o parlamento precisou aprovar uma regulamentação da gorjeta porque a Justiça do Trabalho foi quebrando todo mundo. Ele disse, em especial, lá no Rio de Janeiro, né, o setor de bares, hotéis e restaurantes teria sido arrasado por conta das decisões da Justiça do Trabalho. E disse mais, na avaliação dele, o excesso de regras do mercado de trabalho provocou desemprego no Brasil e que a Câmara iria avançar na regulamentação trabalhista. Olha a frase dele, infelizmente o presidente Michel não vai gostar, mas acho que a Câmara precisa dar um passo além daquilo que está colocado no texto do governo. Ora, o governo, nós sabemos, tinha mandado o projeto de reforma trabalhista em dezembro, com uma, podemos dizer, mini-reforma trabalhista. Em março, o presidente da Câmara já dava esse sinal. Nós não percebemos a profundidade do que ele estava dizendo naquele momento. O presidente não vai gostar, mas nós vamos mexer no projeto dele. E mexeram, resultando nisso tudo que nós vimos, nós conhecemos agora, né? O substitutivo que foi apresentado, tratando aí de mais de 100 artigos da CLT alterados de uma hora para outra. E vejam só, o deputado relator da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho, ele disse que os tribunais extrapolam e, por isso, quer uma justiça mínima. Quanto menos justiça do trabalho, melhor. Era o recado que o relator nos trazia durante a tramitação do projeto lá na Câmara dos Deputados. E ainda mais, vejam, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também num almoço realizado lá em São José dos Campos, nos soltou essa máxima, que o TST era um laboratório do PT. Quer dizer, o PT fez as suas experiências pelo Brasil afora, e o laboratório máximo era lá o TST. Ou seja, por que estou trazendo todas essas observações aqui? A Justiça do Trabalho está sob ataque. Um ataque que, na verdade, já começou no passado. No ano passado, quando nós vivemos aquele momento de aflição por conta dos cortes orçamentários, e a Justiça ameaçando fechar as portas por falta de verba, e que prosseguiu agora, o que nós vemos esse ano, é o princípio protecionista sendo fortemente questionado. E, na verdade, esse projeto de reforma trabalhista nada mais é do que a desconstrução do princípio protecionista que rege o direito do trabalho. A reforma trabalhista, então, traz em discussão para nosso debate o próprio conteúdo do direito material do trabalho. E se o direito material do trabalho é questionado, como consequência natural, o órgão do judiciário que aplica esse direito material é apontado como o grande vilão. Daí se vê todas essas críticas que a Justiça do Trabalho vem sofrendo.
Eu peguei essa notícia aí na internet, vejam só. Né? Capixaba ganha o direito de se masturbar no trabalho. Ela seria uma portadora de uma doença estranha, uma compulsão orgástica, causada por uma alteração química no seu cérebro. E, em razão disso, ela conseguiu, na Justiça do Trabalho, num tribunal no Espírito Santo, o direito a intervalo de 15 minutos a cada 2 horas trabalhadas para que possa realizar sua busca por prazer. Foi autorizada, então, pelo juiz Antonino Garcia, da Vara do Trabalho de Vila Velha, a usar o computador da empresa para acessar imagens eróticas que alimentem o seu desejo. Gente, a notícia é falsa. Não existe Vara do Trabalho em Vila Velha. Vila Velha está na jurisdição de Vitória. Não existe esse juiz Antonino Garcia. Mas isso sai na internet e viraliza. Sabe como eu recebi isso? No WhatsApp. Olha aí, você que é advogado trabalhista, olha os juízes do trabalho como são. Fui checar a notícia, era mentira. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar? Olha como a ideia da proteção está em xeque e como a Justiça do Trabalho é vista como um órgão que está aí apenas para proteger qualquer maluquice que um advogado trabalhista coloca e o juiz acolhe. Porque a Justiça do Trabalho trabalha com os olhos vendados aos interesses das empresas e só protege o trabalhador. Quer dizer, essa é a crítica que se procura fazer, muitas vezes, à atuação da Justiça do Trabalho e ao próprio direito do trabalho em particular. E aqui quero trazer, então, uma lição muito oportuna do professor Jean-Claude Javillier, da Universidade de Paris, quando nos lembra a missão do direito do trabalho. Na verdade, essa é a missão histórica do direito do trabalho. Primeiro, a de fazer a proteção dos trabalhadores, proteção do assalariado, tendo em vista a sua hipossuficiência econômica em relação ao empregador, em relação ao capital. Mas o direito do trabalho também tem a missão de promover as relações de trabalho. Quer dizer, de dar condições para que as empresas possam contratar o trabalho humano de acordo com as suas necessidades, de acordo com as peculiaridades da atividade econômica a se desenvolver. E talvez aqui tenha sido a grande falha nossa no Brasil, de como trazer essa diversificação na contratação do trabalho para poder promover as relações do trabalho dentro desse espírito de proteção ao trabalhador, mas que não necessariamente deveria ser a mesma proteção para qualquer tipo de trabalho. Daí, por exemplo, o motivo de ter se disseminado a questão do pejotismo, né, a contratação por PJs, foi um pouco uma fuga do direito do trabalho, uma fuga da proteção e uma falta de resposta do direito do trabalho para oferecer mecanismos de contratação que não fossem idênticos ao do operário do chão de fábrica. Ora, o critério fundamental usado para a construção de um sistema de proteção social sempre foi o da subordinação, vista, portanto, como elemento indispensável para a configuração da relação de emprego. Mas, hoje em dia, cada vez mais, é preciso pensar numa ampliação desses modelos de proteção. O professor Giancarlo Peroni, que foi meu orientador lá na Universidade de Roma, na Tor Vergata, nos fala da atual inadequação desse esquema, desse sistema legal de proteção do trabalho com base apenas e tão somente no critério da subordinação, tendo em vista a evolução da tecnologia, dos diferentes sistemas de produção. Ele nos diz, portanto, que um modelo de organização produtiva centralizada, hierarquizada,
fundado na distribuição rígida das tarefas, o modelo fordista tradicional cedeu o seu lugar a um novo modelo baseado no processo de coordenação horizontal e de exteriorização de fases do processo produtivo. Na Itália se usa muito essa expressão, né? Não terceirização, mas sim exteriorização do processo produtivo. Diz, então, o professor Peroni que para o empresário do século XXI, deixou de ser necessária exclusivamente a força de trabalho sujeita à sua direção direta, podendo ser suficiente uma forma mais branda de ligação técnico-funcional com os trabalhadores. Quer dizer, a evolução tecnológica nos leva à necessidade de refletir sobre esses modelos de proteção e sobre novas formas de prestação do trabalho humano. E aí, então, entramos na análise da Lei 13.429. Quer dizer, a lei, na verdade, veio alterar dispositivos da Lei 6.019. Vejam que o objetivo inicial era regular trabalho temporário, trazendo alguma atualização à Lei 6.019. Mas também veio tratar a reboque, né, ou de contrabando, como muitas vezes se diz aí, das técnicas legislativas, né, do trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiro. A parte do trabalho temporário, quer dizer, não trouxe grandes alterações, na verdade. O conceito permanece aquele prestado por uma pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma tomadora dos serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviço. Essa foi, na parte final, a alteração real trazida aí pela lei, né? Então, com essa ideia de uma relação jurídica triangular, quer dizer, o trabalhador temporário contratado por uma empresa de trabalho temporário para prestar serviços no estabelecimento de uma empresa tomadora. A empresa de trabalho temporário, então, uma pessoa jurídica que vai ser responsável pela colocação do trabalhador temporário à disposição da empresa tomadora, e a tomadora, aquela pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada, que celebra o contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa de trabalho temporário. Os requisitos, então, para isso, essas duas hipóteses: a substituição transitória de pessoal permanente ou o atendimento de demanda complementar de serviço. A substituição transitória de pessoal permanente, que já era plenamente adotada aí na Lei 6.019, por exemplo, né, essa hipótese do empregado afastado por motivo de doença, ou uma empregada gestante, e uma substituição transitória aí até o retorno. Estabelecendo a nova lei a proibição da contratação de trabalho temporário para substituição de trabalhador em greve, salvo as hipóteses expressamente previstas na própria lei de greve. Já a demanda complementar de serviços, a lei veio definir como aquela que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenham natureza intermitente, periódica ou sazonal. Quer dizer, a ideia é de trazer uma alternativa, mas nada muito diferente daquilo que já constava do texto da lei anterior, quando se referia não à demanda complementar de serviços, mas sim a acréscimo extraordinário de serviços. Em linhas gerais, quer dizer, podemos dizer, não houve grande modificação. Tratou aí do funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário, com a necessidade de cadastro no Ministério da Fazenda
e prova no registro na junta comercial, que é uma bobagem, talvez um desvio aí do legislador, porque não necessariamente uma empresa de trabalho temporário precisaria ter registro na junta comercial, por que não registro no cartório de pessoas jurídicas, né? Mas está aí e foi colocado no texto. E prova de possuir o capital social de no mínimo R$100 mil. Um contrato, a lei tratou também do contrato entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços, com todos esses requisitos aí. Em especial, eu destaco o inciso 2, quando diz o motivo justificador da demanda de trabalho temporário, quer dizer, que é o que dá validade a essa contratação. Precisa ter um motivo real, ou a substituição de pessoal, ou a demanda complementar de serviços, que pode ser aferida e conferida. E prevendo a responsabilidade da tomadora de serviços, quer dizer, responsabilidade dessa empresa, a garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado. Sendo que também a tomadora de serviços deverá estender ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus próprios empregados. O que já gera algum tipo de questionamento, né? Por exemplo, o plano de saúde é o mesmo atendimento médico? Ou nós estamos falando do atendimento médico do sistema de segurança e saúde médica da empresa, apenas o SESMIT, né? Ou estaríamos falando também de plano de saúde? Quer dizer, já tem esse tipo de questionamento que pode ser realizado. E um aspecto importante, a lei disse que o trabalho temporário ele é admitido para qualquer atividade da empresa tomadora de serviços. Quer dizer, então, a contratação de um trabalhador temporário seria válida para o atendimento de qualquer atividade, inclusive a atividade fim da empresa tomadora de serviço. E faz todo sentido, né, gente? Se eu estou contratando uma secretária para trabalhar diretamente lá com o diretor da empresa, porque a secretária dele está grávida e ela vai ser substituída, ela vai estar trabalhando diretamente na atividade fim lá da empresa, ou alguém na linha de produção para substituir um trabalhador que está afastado porque sofreu um acidente de trabalho. Quer dizer, é lógico, na lógica do trabalho temporário não havia por que fazer distinção entre atividade fim e atividade meio. Os prazos, a lei alterou também a questão dos prazos, né, admitindo, então, uma ampliação de 180 dias e, eventualmente, uma prorrogação por mais 90 dias, caso permaneça o motivo que justificou aquela contratação temporária. E não se aplicando o parágrafo único do artigo 445 da CLT, no que se refere a contrato de experiência. O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado máximo aí, né, de 180 dias, mais uma eventual prorrogação de 90, e tenha passado, então, 270 dias, somente poderá ser colocado à disposição da mesma empresa tomadora em novo contrato temporário, após uma quarentena aí de 90 dias do término do contrato anterior. Porque uma contratação que não respeite essa quarentena levaria ao reconhecimento de vínculo empregatício direto com a tomadora, quer dizer, uma medida que teria sido tomada como um repúdio a uma possível fraude e eternização do temporário dentro da tomadora. E, em especial, lembrar que, por conta de veto que foi promovido pelo presidente da República, ficou mantido o artigo 11 original da Lei 6.019, de tal maneira que o contrato de trabalho celebrado entre uma empresa de trabalho temporário e cada um dos trabalhadores colocados à disposição da tomadora
será obrigatoriamente por escrito e dele devem constar expressamente os direitos previstos na Lei do Trabalho Temporário para esse trabalhador, sendo que é nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva que proíba a contratação do temporário pela empresa tomadora de serviço após o término do contrato temporário. Aí os direitos, né, todos aqueles que já constavam da Lei 6.019, como eu disse, foram integralmente mantidos em razão do veto que pretendia alterar o artigo 11. E ainda a questão da obrigação da empresa tomadora de serviço de comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de qualquer acidente que seja vítima um assalariado posto à sua disposição. E aí, considerando o local de trabalho para efeito dessa legislação, tanto aquele onde se efetua a prestação de trabalho, quanto a sede da própria empresa de trabalho temporário. Então, isso sobre o trabalho temporário. E a parte que eu disse que veio de contrabando dentro da nova lei? Foi exatamente a regulamentação da terceirização, foi o toque de mestre aí do Rodrigo Maia ao colocar essa lei em votação, porque ele conseguiu atender uma demanda empresarial que era a de aprovação de alguma legislação sobre terceirização de serviços, né? A ideia que tanto afligia os empresários. E vejam, gente, eu tenho muitos clientes na área empresarial, e quando eles viram essa lei, muitos falavam, comemoravam, né? Começou a chover consulta no escritório. Doutor, então já posso terceirizar tudo que eu quiser aqui dentro, né? A lei agora nos permite uma terceirização ampla, geral e restrita. Eu acho que muitas vezes eles ficaram decepcionados com a minha resposta, né? Eu disse, calma, né? Não é bem assim. Essa lei não é a solução para todos os seus problemas, como você está imaginando, não. Por quê? E aí vamos ver, né? O artigo 4º define empresa prestadora de serviços, aquela, então, pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Quer dizer, trouxe esse conceito, serviços determinados e específicos. Então, em princípio, estaríamos falando de qualquer tipo de serviço, mas desde que possa ser determinado e especificado no contrato de prestação de serviços a ser firmado entre a prestadora e a tomadora. Quer dizer, consagrando uma liberdade de contratar os serviços, mas nos trazendo uma dúvida sobre o alcance dessa expressão. O que quer dizer serviços determinados e específicos? Aí tive a oportunidade de participar de um debate com o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, onde ele trouxe uma explicação, e vejo, uma explicação que me parece relevante, porque vem de um dos 27 ministros do TST, e que certamente se debruçarão na análise dessa lei e da própria súmula 331. E o ministro Agra Belmonte propõe uma distinção entre atividade e serviços. Ele, em primeiro lugar, faz questão de distinguir intermediação, que seria o trabalho temporário, de terceirização, que seria a prestação de serviços. Diz, trabalho temporário é só intermediação. Terceirização mesmo é essa da prestação de serviços. A empresa de terceirização de serviços seria aquela, então, que atua no setor terciário da economia, e há uma necessidade de verificação do tipo de atividade econômica desenvolvida pela empresa tomadora dos serviços. Por quê? Na visão que ele propõe, não se admite a terceirização da atividade econômica da tomadora, uma delegação da atividade da tomadora para uma outra
prestadora. Mas aceita que, com a nova lei, a tomadora possa se valer da prestação de serviços determinados e específicos de apoio ao desenvolvimento dessa atividade, para concentrar os seus esforços na sua atividade econômica principal. Ou seja, serviços determinados e específicos, diz o ministro Belmonte, seriam aqueles definidos em contrato e complementares à realização de uma atividade primária, secundária ou quaternária. Quer dizer, a indústria pode contratar uma prestadora de serviços, a agricultura, a pecuária pode contratar uma prestadora de serviços. Quer dizer, uma universidade pode contratar uma prestadora de serviços, tendo em vista serviços determinados e específicos que venham de forma complementar. E aí dizer, ele não precisa mais se preocupar com essa discussão do que é atividade fim e atividade meio. Ele defendeu expressamente que a súmula 331 deve ser modificada para acabar com essa distinção em atividade fim ou atividade meio. Porque o que interessa agora é saber se nós estamos diante de reais serviços específicos e determinados. Então, ele nos diz que a lei aprovada, a Lei 13.429, amplia as hipóteses de terceirização, passando a abranger serviços como de instalação, manutenção, conservação, o call center, correspondência bancária. Eu até perguntei para ele, né? Porque nós temos aquelas leis, 2 leis que tratam de temas como esses. A lei das concessões, que nos fala na possibilidade de terceirização de serviços inerentes ou acessórios ou complementares, né? E, além da lei das concessões, a lei das telecomunicações. Também nos permite, usa a mesma expressão, serviços inerentes, acessórios ou complementares, mas que é objeto de muita discussão, contestação na Justiça do Trabalho, por exemplo, dando vínculo entre o atendente do call center e a empresa tomadora dos serviços. Nós chegamos a ter, por exemplo, lá em Minas Gerais, súmula do TRT de Minas, dizendo que é bancário o atendente do call center que presta serviço para banco. Ele diz, isso acabou. Com a nova lei, nós estamos falando, sim, da possibilidade de prestação de serviços determinados e específicos, inclusive aqueles como o call center, como a manutenção, né? Então, uma empresa concessionária que contrate uma para fazer a manutenção da rede elétrica ou da rede de distribuição de gás, seria absolutamente lícita essa contratação. E ainda, a lei teria admitido até a quarteirização, que é essa subcontratação da contratação feita conforme o dispositivo do artigo 4º-A, parágrafo 1º. Também trago aqui, logo que foi aprovada a lei, no dia 31 de março, 3, 4 dias depois, saiu aí no site Migalhas um artigo que foi muito também debatido, da juíza Vólia Bonfim Cassar, lá do Rio de Janeiro, do TRT da Primeira Região, onde ela já dizia, ao comentar a nova lei, se ela tinha aprovado uma terceirização ampla e restrita. E respondia que não. Respondia que não, porque justamente ela analisou o trecho da lei onde ela trata do trabalho temporário, e ali ficou dito que poderia ser terceirizada a atividade fim ou a atividade meio, mas não disse a mesma coisa quando falava da prestação de serviços permanente. Então, sustentou ela, quer dizer, se o legislador foi expresso ao dizer que cabe no trabalho temporário, e não foi expresso ao dizer que cabe também no trabalho de prestação de serviços permanente, então não há essa autorização para uma terceirização irrestrita. É uma posição evidente que será objeto ainda de muita discussão,
mas a ideia dela é de que qual a vantagem de terceirizar pela empresa do trabalho temporário, se a lei exige uma série de requisitos, se a terceirização em geral exigir menor burocracia e der menos garantias aos trabalhadores terceirizados. Quer dizer, a terceirização em geral esvaziaria a terceirização temporária se fosse permitida de forma ampla e restrita. Bom, e aí, reforma trabalhista. Vejam, gente, talvez seja o primeiro caso na história brasileira de uma lei que é aprovada no dia 31 de março e, em abril, já tem uma proposta na Câmara, aprovada na Câmara, mudando a lei que tinha acabado de entrar em vigor. Em abril foi aprovado o substitutivo do deputado Rogério Marinho na Câmara e que já pretende alterar a Lei 6.019 com a nova redação que a Lei 13.429 lhe deu. Então, prevê uma nova redação para o artigo 4º, dizendo que considera-se prestação de serviços a terceiro a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a empresa prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Ou seja, os deputados perceberam que aquela lei que eles tinham aprovado não dava toda aquela dimensão que talvez eles tivessem imaginado. Então buscaram deixar claro agora, com a reforma trabalhista, a amplitude da regra. Ainda, voltando para o texto que está em vigor. O artigo 4º, no parágrafo 1º, diz que a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Ou seja, fala algo meio óbvio, né? Se não fosse assim, haveria risco de ser reconhecido vínculo direto com a tomadora. Na prática, como fazer valer essa regra sem afetar o negócio da tomadora? É a velha questão da subordinação direta, de que já nos tratava a súmula 331. E acho que a novidade aí, a possibilidade de subcontratação prevista expressamente como a quarteirização. Agora, vejam essa. Os deputados e depois os senadores, quer dizer, na verdade, colocaram aí na lei uma regra que seria uma garantia de não ocorrência de vínculo empregatício. Quando diz assim, não se configura o vínculo entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Quer dizer, muitos já viram aí, está aqui um fundamento geral para a pejotização. A pejotização agora está amplamente aprovada, não tem vínculo. Posso contratar uma pessoa jurídica para prestar serviço e não tem vínculo entre o sócio dessa pessoa jurídica e o tomadora, nem entre o empregado da pessoa jurídica e a empresa tomadora. E ainda com a expressão, qualquer que seja o seu ramo. Só que talvez eles tenham se esquecido do artigo 9º da CLT. O artigo 9º continua em vigor. Quer dizer, qualquer tentativa de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da legislação trabalhista não passa pelo crivo do artigo 9º da CLT. Então, quer dizer, pode contratar PJ? Claro que pode, mas se ficar caracterizada a intenção de fraudar a aplicação da legislação trabalhista, a lei não mudou nada. Continua a mesma situação que nós já enfrentávamos nos inúmeros processos em que se discute contratação de PJ. Aí, em maio, olha lá, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira,
ficou doente uns dias. Quando ele saiu do hospital, recebeu uma visita do presidente Michel Temer. Ainda não tinham vazado aquelas gravações da calada da noite da JBS. Né? E receberam, sorridentes, os dois lá. E nesse dia, 8 de maio, o Estadão noticiou que o presidente do Senado já tinha combinado com o Temer a edição de uma medida provisória que vinha tratar dessa questão da pejotização. Porque os senadores tinham percebido que a regra da nova lei era insuficiente para regular a questão da pejotização. Não ia dar certo. Então, precisava de ter uma nova norma e o presidente teria se comprometido a editar uma medida provisória a esse respeito para acalmar a base lá no Senado, que queria fazer a reforma trabalhista. Quer dizer, a base queria aprovar a reforma trabalhista trazida pela Câmara, mas ia precisar mexer naquela reforma trabalhista da Câmara. E aí o Temer disse, não, fica tranquilo, que se o problema é esse da pejotização, eu edito uma medida provisória, vocês não precisam mexer em nada. Gente, ontem, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o relatório do senador Ricardo Ferraço a respeito dessa reforma trabalhista. E o relatório também é de deixar estupefato qualquer um que acompanha as instituições, que conhece o funcionamento das instituições, o papel da Câmara, o papel do Senado. O relator, gente, ele propõe a aprovação do projeto de lei da Câmara sem nenhuma modificação, mas sugere que alguns itens que não estão com a melhor redação sejam futuramente vetados pelo presidente da República. Quer dizer, o Senado, que teria obrigação de corrigir eventuais impropriedades do projeto de lei trazido pela Câmara, abre mão de fazer a alteração por conta da necessidade de aprovar logo essa reforma aí, antes que o Temer caia, né? Vai ver que ele cai aí, daí a gente não conseguiu aprovar, vamos correr com essa reforma. O Código Civil ficou em discussão no Congresso Nacional, até ser aprovado em 2002, durante 30 anos. Foram 30 anos de debates, e faz sentido, porque é uma lei estruturante da sociedade brasileira. O CPC ficou em discussão durante mais de 5 anos, e faz relevante que isso tenha acontecido, porque tem toda uma repercussão no funcionamento da justiça, na solução dos conflitos. A CLT, o projeto foi apresentado em dezembro, aprovado na Câmara em 4 meses, em abril estava aprovado, e o Senado quer aprovar em junho. Ontem eles prometeram que vão colocar essa reforma trabalhista em votação até o final desse mês de junho. Quer dizer, em 6 meses, a CLT reformada e uma reforma tão desestruturante como essa que nós estamos vendo. Então, eu trago essas reflexões só como a necessidade da gente levar adiante esse debate. Não precisamos, tudo bem, tem coisas que precisam ser modernizadas na CLT, é verdade, tem. Mas não com essa pressa, com essa velocidade, só porque precisa ser aprovado antes que o Temer caia, né? Bom, a lei prevê lá os requisitos da empresa de prestação de serviço, repete aquela mesma besteira de falar em registro na junta comercial, né? Não precisaria disso. Trata aí do capital social de acordo, né, com o tamanho, o número de empregados que ela vem a ter. E a reforma trabalhista também prevê uma mudança ao discutir o que é o conceito de empresa prestadora de serviços, e dizendo que seriam assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços as seguintes condições, né? Primeiro, as mesmas condições relativas à alimentação garantida aos empregados da contratante,
quando ofertado em refeitórios, direito de utilizar serviços de transporte, atendimento médico ou ambulatorial mínimo existente nas dependências da contratante e treinamento adequado. Ainda as mesmas condições sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação dos serviços. A proposta de reforma trabalhista também diz que contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante. Poderão estabelecer, né? Não é obrigatório que sejam os mesmos salários. Poderão ser contratados salários equivalentes. E nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual superior a 20% dos empregados da contratante, essa poderá disponibilizar aos empregados da contratada o serviço de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e em igual padrão de atendimento. Quer dizer, buscando dar uma outra regulamentação aí. Na lei em vigor, contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços determinados e específicos e é vedado à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato. A importância, então, aí da definição do objeto de contrato, de acordo com a lei, na forma como ela se encontra, né? Não é possível alterar o objeto do contrato, quer dizer, a preservação do serviço determinado e específico deve sempre ser observada, né? Já a reforma trabalhista altera esse artigo 5A, né, para dizer que a contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal. Ou seja, se aprovada a reforma trabalhista, ela acaba com o conceito de serviços determinados e específicos que acabou de ser criado. Não deu nem tempo, gente, a gente estudar, chegar a alguma conclusão, o que são serviços determinados e específicos. Se for aprovado, já mata esse conceito. Na lei em vigor, as regras da contratação da empresa de prestação de serviço. Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da contratante ou em outro local, aí depende do ajuste entre as partes. E é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local que tiver sido convencionado em contrato. A contratante poderá estender aos trabalhadores da empresa de prestação do serviço o mesmo atendimento médico ambulatorial. Poderá. Vejam a diferença desse dispositivo em relação ao do trabalho temporário, que era deverá, né? Aqui é poderá. E ainda, a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que houve a prestação dos serviços do trabalhador contratado. Então, responsabilidade subsidiária. Os requisitos do contrato de prestação de serviços, no artigo 5b, destaco a importância, então, desse inciso 2º, a especificação do serviço a ser prestado, né? Esse é o conceito fundamental que a lei trouxe. E a reforma trabalhista já tem outras regras propostas de restrição aos contratos. No artigo 5C, se vier a ser aprovado, né, não pode figurar como contratada, nos termos da nova lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Quer dizer, diante da crítica à questão de pejotização, vocês estão querendo liberar, não, tá bom, nós não vamos liberar, vamos criar uma quarentena.
Tem esse período aí que ficaria impedido de contratação como PJ, né, aquele que antes tivesse sido empregado ou prestado serviço de outra maneira para a empresa. E no 5D, o empregado que for demitido não poderá prestar serviços para essa mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso do prazo de 18 meses. Quer dizer, o 5D, então, também buscando estabelecer aí uma restrição. Aliás, tem aqui até um detalhe que é de se esperar do legislador, rigor técnico no emprego das palavras, né? Empregado demitido, né? Não é, o empregado pede demissão, ele se demite, ele pode ser dispensado, despedido, quando por iniciativa do empregador, mas demitido aqui, o legislador faltou na aula de direito do trabalho, né? Ou seja, para concluir, vale lembrar aquela famosa frase atribuída a Bismarck. Infelizmente, o Brasil não está passando por um bom momento. Muito obrigado. Obrigado, professor Otávio Pinto e Silva. Como é bom podermos debater um tema tão importante para o mundo do trabalho como a terceirização, de forma refletida, respeitosa, inteligente, como fizemos aqui com a fala dos dois professores, ao contrário do que nós vemos na nossa realidade, onde esse tema tem sido tratado de forma irresponsável, apressada e oportunista. O professor Mário Garmendia Arigon, com sua proficiência, com a sua pedagogia, demonstrou as vantagens que nós não conhecemos, infelizmente, de um país poder contar com um sistema nacional de relações de trabalho equilibrado, com empregadores responsáveis, trabalhadores vigilantes e bem representados, em um sistema sindical autêntico que funcione, e com um Estado responsável. Como isso faz a diferença para o direito do trabalho, não só para a terceirização, professor. E como isso leva, né, como um sistema de relações de trabalho responsável, leva ao respeito do ser humano, minorando a tendência do sistema de produção capitalista de transformar o trabalhador em simples meio de produção. O professor Otávio Pinto Silva, também com a sua proficiência, com a sua exposição brilhante e pedagógica, tratou da reestruturação produtiva que ocorreu nos países de capitalismo central na década de 80 e que, de fato, levou à externalização da produção, né, que provocou uma horizontalização da produção, expurgando, tirando da empresa inúmeras atividades que ela, então, se dedicava. E apontado por muitos autores, inclusive no âmbito da economia, como um dos grandes responsáveis pela terceirização. Mas a resistência à terceirização do direito do trabalho brasileiro não decorre da possibilidade de se externalizar a produção, mas sim de uma resistência à precarização e à irresponsabilidade tanto do setor público como do setor privado. É bom lembrar que o Estado brasileiro é um dos grandes mal pagadores, ao contrário, o professor Arigon nos disse que praticamente não se conhece o processo de execução no Uruguai. Aqui é um dos processos que mais entulham o Poder Judiciário, e o Estado é um dos principais atores
dessa irresponsabilidade, infelizmente. É possível conciliar os motivos preponderantes da terceirização, ou seja, a especialização dos serviços e os ganhos de produtividade, com a economia de custos de produção. E isso foi bem demonstrado por ambos os professores. É só tratarmos os atores de forma responsável. O tomador do trabalho deve se responsabilizar pelo trabalho que ele aproveita, deve remunerar de forma adequada. Os direitos trabalhistas não podem ser diversos, já que as pessoas são seres humanos. E se isso acontecesse, e existe um projeto de lei, eu não sei, eu acho que está engavetado no Senado, que inclusive previa a solidariedade, né? Se isso realmente acontecesse, eu garanto que estaríamos de acordo. Não há problema em haver terceirização atividade meio, atividade fim. O que nós não suportamos e não admitiremos é o desrespeito ao ser humano, ao trabalhador, à dignidade humana. Seja lá qual for o resultado dessa desastrosa reforma trabalhista que o governo nos impõe, um governo cuja legitimidade é questionada, nós, para nosso conforto, ainda teremos ao nosso dispor a hermenêutica, especialmente a hermenêutica constitucional. E os princípios que a nossa Constituição alberga certamente saberão tutelar a dignidade humana, diretamente ligado ao trabalho. A sociedade brasileira deve, pois, estar atenta e vigilante e exigir respeito. Como já alertou um importante filósofo, e se não me engano, se não me falha a memória, foi Aristóteles, o tigre não se destigra, mas o homem se desumaniza. E prova disso é o teor dessa reforma que nos está sendo imposta e, principalmente, a maneira como ela vem sendo tratada, englobando o tema da terceirização. Agradeço imensamente os professores Mário Gamenda Arigon e Otávio Pinto Silva e declaro encerrado, então, os nossos trabalhos. Obrigado. Concluído, portanto, mais este segundo painel, anunciamos a dissolução da nossa mesa de trabalhos, quando, na sequência, pedimos a atenção de todos que permaneçam em seus lugares para uma pequena homenagem que a Matra vai providenciar. Só um minuto. Senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores advogados, caros servidores, professores, estudantes, demais senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, nós da Matra 15 agradecemos a generosidade do TRT, o nosso TRT da 15ª Região, na pessoa do seu presidente desembargador Fernando Borges, e a Escola Judicial da 15ª Região, na pessoa do diretor-geral desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, pela oportunidade que nos concederam para prestarmos aqui uma singela homenagem aos nossos colegas aposentados. Nós vamos conversar, dentre muitos colegas que temos, tomamos a liberdade de escolher alguns para representar os demais. Eu vou pedir que venham até nós, aqui até o palco, a doutora Eliana Felipe Toledo, a doutora Cláudia Agílio Veltri Correia, doutora Maria Angélica Meneto Pires, e o doutor José Ubirajara Peluso. É uma honra ter os senhores aqui.
E neste momento de tantas incertezas que todos vivemos, por vezes receosos do que pode nos reservar o futuro, é alentador e reconfortante mirar o exemplo destes nossos colegas que representam todos os aposentados. Em nome deles e na pessoa deles, cumprimentamos a todos. Pessoas, juízes que dedicaram anos e décadas de suas vidas e de suas almas a uma das mais nobres missões. Escolheram ser magistrados do trabalho não meramente para exercerem uma destacada profissão, mas seguramente por vocação, impulsionados por uma inexplicável força íntima que impele os que se entregam à nobre missão de julgar e proporcionarem a justiça e a dignidade a todos que buscam e anseiam por isso. Firmes nesse ideal, eles pautaram suas carreiras buscando distribuir justiça, solidariedade e bem-estar à sociedade, ainda que para isso tivessem que sacrificar sua vida particular, abdicar por vezes do convívio familiar e, quiçá, de sonhos pessoais. Eles venceram, são vencedores, cumpriram a sua missão, mantendo o exaltado espírito público, e hoje são dignos de receberem de nós, seus pares, essa singela, mas sincera homenagem. Oxalá possamos nós, os que ainda pelejam aqui na atividade, viu, senhores, percorrer a mesma senda vitoriosa de vocês. E ao final da nossa carreira, merecermos o mesmo júbilo que vossas excelências já alcançaram. E que as mazelas, as divergências, as intempéries e quaisquer diferenças não sejam capazes de tirar de nenhum de nós o maior dos dons que designam um verdadeiro juiz, e que as senhoras e senhores, queridos colegas aposentados, demonstram de sobejo o amor fraterno. Aos senhores e a todos os nossos colegas aposentados, muito obrigado pela honra de podermos ser seus colegas de profissão e por terem nas suas carreiras e nas suas vidas dignificado ainda mais a justiça do trabalho. E que Deus os abençoe e lhes conceda vida longa e ditosa. Muito obrigado, viu?